Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Bora pro Giro? A temporada de convenções partidárias para oficializar as candidaturas à presidência da República começou nesta segunda-feira com parte das chapas ainda incompletas. Entre os presidenciáveis, Flávio Bolsonaro e Romeu Zema seguem sem candidatos a vice. Vamos a Brasília com a Rani Veloso. Renan Santos, do Partido Missão, é o primeiro nome a oficializar a candidatura à presidência da República. O anúncio foi feito no primeiro dia das convenções partidárias deste ano, marcando a largada oficial da corrida pelo Planalto. Segundo o candidato, a convenção da legenda foi antecipada por questões de segurança. Já os demais presidenciáveis, como Lula e Flávio Bolsonaro, focam em São Paulo para os atos, mas enfrentam impasses na formação de alianças regionais. Em São Paulo, a federação que reúne o PP e União Brasil oficializou o apoio à reeleição de Tarcísio de Freitas. Mas em âmbito nacional, a federação deve se manter neutra, num revés para Flávio Bolsonaro. A Bruna Barbosa tem as informações. O senador Flávio Bolsonaro disse que ainda espera por um apoio nacional da federação formada por União Brasil e progressistas, apesar da sinalização de neutralidade. As negociações seguem nos bastidores e a definição deve ficar para a Convenção Nacional do PP, marcada para o dia 5 de agosto. No âmbito estadual, a federação declarou apoio em São Paulo à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro e lançou Guilherme Derrite ao Senado. O governo americano concedeu o Green Card ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro. O documento permite que um cidadão estrangeiro viva, trabalhe e estude nos Estados Unidos por tempo indeterminado. Eduardo foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal no mês passado a 4 anos e 2 meses de reclusão pelo crime de coação no curso do processo. Agora, sua extradição fica ainda mais improvável. Falando agora de emendas parlamentares, a defesa do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, mudou completamente a versão apresentada por ele sobre sua atuação na destinação das emendas. Em uma entrevista à Globo News, no dia 14 de julho, depois de ser alvo de uma operação da Polícia Federal, Valdemar disse que é natural presidentes partidários interferirem nos repasses. Depois de um pedido de esclarecimentos do ministro Flávio Dino, a defesa disse ao STF que o presidente do PL não faz indicações, mas apenas sugestões para o repasse das emendas. A gente volta já com o Giro. O governo americano decidiu impor uma nova tarifa de 50% sobre parte dos produtos canadenses. As tarifas serão aplicadas com base numa lei de 1930, que concede ao presidente o poder de impor tarifas de até 50% contra países considerados discriminatórios em relação ao comércio dos Estados Unidos. Essa disposição nunca havia sido utilizada anteriormente. A Casa Branca alega que o Canadá trata de forma injusta produtos americanos como bebidas alcoólicas, automóveis e laticínios. As novas tarifas entram em vigor em 30 dias. Os Houthis, grupo extremista do Iêmen, anunciaram um embargo marítimo contra a Arábia Saudita, ameaçando fechar a segunda maior rota de exportação de petróleo do Oriente Médio. O presidente americano Donald Trump voltou a fazer ameaças ao Irã, prometendo vingar cada soldado americano morto. O Lucas Taveira nos atualiza sobre o conflito no Oriente Médio. Os Houthis, apoiados pelo Irã, anunciaram um bloqueio aos navios da Arábia Saudita na segunda maior rota de exportação de petróleo do Oriente Médio. Após Donald Trump ameaçar o Irã com o dobro da força caso militares americanos sejam mortos em combate, o exército aplicou novos ataques contra os iranianos. Do outro lado do conflito, Israel retirou tropas do sul do Líbano. Andy Burnham tornou-se oficialmente o novo primeiro-ministro do Reino Unido. Ele é o 7º chefe de governo britânico em pouco mais de uma década e o 6º desde o referendo do Brexit. Em seu primeiro pronunciamento como premier, o novo líder do Partido Trabalhista declarou que seu governo será um divisor de águas e que vai anunciar propostas para enfrentar o custo de vida. Mais de 1 milhão de pessoas ocuparam as ruas de Madrid nesta segunda-feira para celebrar o segundo título mundial da Espanha. Os jogadores da seleção espanhola foram recebidos pelo rei Felipe VI e pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez. Em seguida, desfilaram pelas ruas de Madrid a bordo de um ônibus de 2 andares. E o craque argentino Lionel Messi falou pela primeira vez após a derrota na final. Ele publicou um texto nas redes sociais dizendo que a dor é muito grande e que vai levar tempo para cicatrizar essa ferida. Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN.
Por lá tem as reportagens completas e análise do nosso time de comentaristas. Se você está gostando do nosso giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music, favoritar no Deezer ou no aplicativo da CBN, assinar no Apple Podcast e se inscrever no YouTube Music ou no Castbox. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. E dá 5 estrelas pra gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo giro.